Glória a Deus. Amém. Pode se assentar. Pega a sua Bíblia. Quero compartilhar aqui de um texto da palavra do Senhor. Está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, a partir do versículo 27. Terça-feira, nós estamos aí em uma campanha, na verdade, uma campanha, que tem ali como principal objetivo ali, a campanha Marcados para Milagres, Marcados para Milagres. E quando a gente fala de milagre, é muito difícil a gente falar de milagre sem nós até mesmo identificarmos quem é aquele que realiza ou realizou e que continua realizando os maiores milagres na nossa vida, que é Jesus. Amém? Aleluia. Jesus, ele realizou, ele cumpriu ali, ele fez muitos milagres, muitas coisas ali, e ele continua fazendo até hoje e continuará fazendo eternamente em nome de Jesus. Amém? Então é difícil nós não falarmos de milagres sem falarmos de Jesus. Por isso até coloquei aqui como tema dessa mensagem uma frase, na verdade uma frase aí muito conhecida, muitas pessoas falam, mas quando estava preparando essa palavra, justamente foi essa frase que Deus falou no meu coração, e o tema que eu coloquei aqui é: milagre não se explica, mas se vive. Amém? Milagre não se explica, mas se vive. Então eu creio que nessa noite Deus quer que você venha viver grandes milagres em nome de Jesus. Amém? Você acredita nisso em nome de Jesus? Aleluias. E aqui Evangelho de Mateus capítulo 27 fala justamente sobre algo que Jesus realizou ali, que foi uma cura, Jesus realizou a cura ali de 2 cegos e um mudo. Mateus 9, 27, que diz assim: olha, e partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus disse-lhes: credes vós que eu possa fazer isto? Disseram eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se abriram, e Jesus ameaçou-os, dizendo: olhai que ninguém o saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado, e expulso o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Amém? Então eu creio que é um texto muito conhecido, muitas pessoas já ouviram falar algo sobre esse texto, mas eu tenho certeza que Deus tem muitas coisas a nos ensinar através de tudo aquilo que nós lemos. Como eu falei, quando nós falamos em milagres, nós analisamos, nós pensamos em Jesus, porque realmente Ele foi a pessoa que trouxe, que mostrou que é possível acontecer milagres, que é possível existir milagres. Às vezes a gente está dentro da igreja e muitas vezes a gente está passando por algum problema, alguma dificuldade, e de repente os nossos olhos naturais não conseguem enxergar uma solução para aquilo. Mas eu creio que Deus tem uma solução para a sua vida em nome de Jesus. Amém? Porque nós servimos um Deus de milagres, nós servimos um Deus que realiza coisas sobrenaturais. De repente você possa nunca ter visto algo sobrenatural, mas eu já vi, irmãos. Eu já vi pessoas ali sendo ressuscitadas, como o apóstolo mesmo declarou numa vigília, que o irmão tinha morrido, ele orou e ressuscitou. Eu estava do lado do irmão, eu presenciei aquilo que Deus fez. E quando a gente presencia aquilo que Deus fez, quando a gente começa a viver o milagre que Deus faz, que Deus realiza, irmão, automaticamente a gente começa a crer. E quando a gente acredita, Deus vem e traz o milagre sobre a nossa vida em nome de Jesus. Amém? Então que você possa tomar posse do seu milagre nessa noite em nome de Jesus. Muitas vezes nós buscamos a solução de nossos problemas e dificuldades de diversas maneiras, não é verdade? Às vezes a gente está passando uma dificuldade em qualquer área da nossa vida. Às vezes pode ser na parte financeira, pode ser às vezes uma enfermidade, às vezes a gente tem um problema de relacionamento, um problema no casamento, com filhos, não importa. Muitas vezes nós temos diversas dificuldades, e às vezes o que nós fazemos primeiro? Nós tentamos, fisicamente nós analisamos e tentamos realizar as coisas do nosso jeito, e muitas vezes por último nós buscamos aquele que pode trazer o milagre, que é Deus. Muitas vezes nós deixamos por último
buscarmos a presença de Deus, mas que nessa noite você venha fazer diferente, amém? Que você venha realmente em primeiro lugar buscar as coisas de Deus, porque Deus tem algo grande a realizar na sua vida, em nome de Jesus, amém? Aleluia, Deus tem algo grande, irmãos. Sabemos que a maioria das pessoas vem buscar pela presença de Deus através do quê? Da dor, que é o que a gente fala, né? Às vezes a gente fala de Jesus para uma pessoa, a gente quer evangelizar, a gente fala versículo, fala muitas coisas e a pessoa não se move, não se movimenta e não vai até Deus. Mas de repente acontece algo grave, de repente acontece às vezes uma enfermidade grave, às vezes acontece ali uma condição de um relacionamento, de um filho, às vezes acontece algo grave. E aonde a pessoa vem buscar a solução? Na igreja, na presença de Deus, ou seja, ela vai deixando por último, e muitas vezes isso acontece, porque as pessoas acabam buscando a Deus pela dor, e não por amor. São poucos aqueles que vêm buscar a Deus por amor, mas eu creio, irmãos, que pela misericórdia de Deus, Deus ainda nos abençoa em nome de Jesus, amém? Mesmo que as pessoas vão até Deus através de uma dificuldade, através de um sofrimento, através de algo que esteja incomodando a vida dela, ou de repente algo que ela esteja necessitando, Deus é tão misericórdia, irmão, porque Deus é tão misericordioso, porque Ele vem e traz a bênção sobre a minha vida e sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém? Então Deus tem bênção para liberar sobre você, em nome de Jesus. Por isso eu creio, né, que Deus tem preparado algo grande nessa noite, uma bênção especial sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Eu coloquei aqui, né, como estamos falando de milagre, eu coloquei aqui algumas atitudes que nos levam a receber o nosso milagre. Fala para a pessoa ao seu lado: nessa noite você vai aprender algumas atitudes que te levam a receber o seu milagre, amém? Algumas atitudes que eu e você devemos tomar, que nós devemos ter no nosso coração, para que nós venhamos a receber aquilo que Deus tem para nós. Porque eu tenho certeza, irmão, porque a Bíblia mesmo declara que o cristão é aquele que comerá o melhor dessa terra, que aquela pessoa que se converteu, que está na presença de Deus, ele tem o melhor de Deus sobre a vida dele. Então Deus, Ele não quer que nós simplesmente estejamos ali uma condição de sofrimento, vivamos uma vida de sofrimento. Deus não quer isso, irmãos. De repente você pode viver um momento de dificuldade, mas uma vida de dificuldade Deus não tem para você não, em nome de Jesus. Deus tem bênção sobre a sua vida. Por quê? Porque você tem buscado pela presença de Deus, amém? Alguém aqui tenha buscado pela presença de Deus em nome de Jesus? Aleluia, que você possa buscar a Deus, porque Deus tem algo para a sua vida em nome de Jesus. Então a primeira atitude que eu e você devemos ter, eu coloquei aqui, que é uma atitude de ação, ou mesmo de posicionamento. Fala assim comigo: ação, posicionamento. Ação quer dizer nós nos movimentarmos, nós fazermos algo em relação àquilo que Deus quer que nós venhamos a realizar ou venhamos a fazer, nos posicionar. Esse trecho fala justamente sobre isso. Olha o que acontece, antes mesmo, nesse capítulo de número 9 que nós lemos aqui, o início desse capítulo, ele fala muitos milagres, ele relata muitos milagres que Jesus foi fazendo. Foi Jesus onde passava, ele andava, ele ia de uma casa para outra, ele passava de um local para outro, e aonde Jesus passava, um milagre acontecia, algo diferente acontecia. Então desde o início desse capítulo fala justamente sobre isso, né? Nesse capítulo Jesus ele cura um paralítico, ele cura ali aquela mulher do fluxo de sangue, né, que o evangelista ministrou semana passada sobre isso. Ele ressuscitou ali uma filha ali de um dirigente da sinagoga. Então Jesus ele foi passando e foi realizando grandes milagres. Aí o que aconteceu? No versículo 27, logo no início, que nós lemos aqui, que diz ali, olha, e partindo Jesus dali, ou seja, Jesus havia ressuscitado ali aquela filha, aquela menina, e de repente ele havia saído. Muitas vezes nós olhamos, aleluias, muitas vezes nós olhamos para uma situação dessa e falamos: poxa, mas Jesus estava fazendo coisas grandes, Jesus estava realizando milagres, Jesus estava liberando muitas coisas que estavam presas ali na vida das pessoas, e de repente ele foi embora, de repente ele saiu, de repente ele foi embora, que é o que diz a palavra aqui, que Jesus saiu. A princípio demonstra até mesmo a forma que nós estamos pensando, que Jesus muitas vezes não está preocupado conosco. Às vezes nós temos essa imaginação, isso muitas vezes fica na nossa mente. Às vezes nós passamos por algo que
está corroendo nós por dentro, que está nos machucando por dentro, que está trazendo uma dificuldade para nós, e às vezes esquecemos que Jesus pode trazer a solução para a nossa vida, em nome de Jesus, amém? Deus tem tudo, irmãos, preparado para nós, Deus tem coisas grandes liberadas para nós, mas muitas vezes nós não agimos, nós não nos posicionamos, e às vezes pensamos dessa forma, né? O que Deus espera de nós é uma atitude de posicionamento, então de repente diz aqui no início desse versículo que nós lemos, a parte A, que Jesus havia saído, só que na parte B, declara um posicionamento ali, porque diz assim, olha, e seguiram-no 2 cegos clamando e dizendo, tem compaixão de nós, filho de Davi. Então Jesus havia saído, mas nesse verso diz que os cegos seguiram e clamaram por ajuda, clamaram por Jesus. Então muitas vezes o que Deus espera de nós, o nosso posicionamento, a nossa ação, o nosso agir diante daquilo que nós necessitamos, é justamente nós clamarmos ao Senhor, nós entregarmos, nós apresentarmos diante do Senhor. Eu pergunto para você, você tem apresentado diante do Senhor aquilo que você quer que o Senhor traga como milagre na sua vida? Será que você tem entregue, tem colocado diante do Senhor, ou muitas vezes você tem se esforçado ao máximo, você tem usado aí a sua mente, o seu conhecimento, né, aquilo que as pessoas falam do mundo aí fora para você? Será que você tem simplesmente usado as suas forças e esquecido que Deus tem o melhor para você? Esquecido que Deus quer ouvir a sua voz. Fala isso para a pessoa, fala, Deus quer ouvir a sua voz, irmão. É tão interessante que aqui na Bíblia fala que os cegos, né, a gente sabe, os cegos, é lógico, eles não enxergam, mas diz que eles clamaram. Quando nós falamos em clamar, irmãos, quando nós falamos em clamor, clamor é diferente de simplesmente uma oração, porque de repente nós temos o costume de orar e apresentar a Deus aquilo que nós necessitamos, nós temos esse costume, só que muitas vezes nós não rasgamos o nosso coração de verdade, muitas vezes nós não nos humilhamos de verdade diante do Senhor e clamamos pela presença dEle, porque se nós fizermos isso, nós chamaremos mais e mais a atenção de Deus sobre a nossa vida, e assim Deus traz o milagre sobre você, em nome de Jesus, amém? Então você precisa clamar, eu e você precisamos clamar. Quando existe aí algo que nós necessitamos, a dificuldade que nós necessitamos, nós temos que clamar, nós temos que rasgar o nosso coração diante do Senhor. Aleluias, amém, irmão? Glória a Deus. Aleluias, eu estou apertando sem querer o mudo aqui, por isso que às vezes some a voz, né? Então Jesus havia saído, mas os cegos o seguiram e clamaram por ajuda. E Deus quer que você clame pela ajuda dEle. Os seus conhecimentos não vai trazer o seu milagre, os seus estudos, a sua faculdade, de repente os cursos que você conhece, tudo isso não vai trazer aquilo que Deus quer para a sua vida, porque Deus quer realizar milagre na sua vida, irmão. E milagre nós não explicamos, nós simplesmente tomamos posse e vivemos. Nós vivemos aquilo que Deus tem, que é o melhor para a nossa vida, em nome de Jesus. Só Jesus pode trazer o seu milagre. Fala isso para a pessoa ao seu lado, só Jesus, irmão, pode trazer o seu milagre. Por isso declare para ele mais uma vez, diga para ele, ó, se posicione, irmão. Fala para ele, age na vontade de Deus. Irmãos, quando eu estava preparando essa palavra, eu me lembrei uma época, quando eu comecei, eu trabalhava em uma empresa, eu saí dessa empresa, né, Deus me tirou dessa empresa, e Ele falou no meu coração para que eu abrisse o meu negócio próprio, né, uma empresa própria. E no início, eu abri ali eu com sociedade com meu pai, eu abri ali uma loja de informática, né? Antigamente, né, pessoas, né, eu não sou muito velho, né, mas eu creio que muitas pessoas conhecem, né? Antigamente, quando você queria comprar um computador, o que você fazia? Você ia até uma loja, ia lá, falava toda a configuração do computador, né, e ali, né, a loja ia lá e montava, né, aquela estrutura, aquele computador, e você comprava daquele jeito. Então eu abri uma empresa justamente dessa forma, né, nessa parte de vendas de computadores, né, de equipamentos de informática, impressoras, monitores e tudo mais. Só que teve um momento ali que houve uma reviravolta em toda a questão comercial, pode-se dizer assim. O que aconteceu? Os magazines começaram a investir nisso, não é verdade?
né? Hoje em dia a gente vai de repente comprar um equipamento, a gente vai procurar uma grande estrutura, né? Um magazine, vai procurar um supermercado, vai procurar de repente a internet aí que também, né, foi crescendo a cada dia. Então automaticamente essa estrutura que existia, que eu abri a empresa com essa estrutura de se montar o computador e tudo mais, de repente isso foi cada vez mais diminuindo. Aí o que eu tive que fazer? Eu tive que agir, eu tive que me posicionar. Então quando eu me posicionei, falei, conversei com meu pai, que era meu sócio na época, e falei para ele assim: olha, ao invés de nós ficarmos nessa parte de vendas de equipamentos e tudo mais, por que a gente não investe numa assistência técnica, no conserto dos equipamentos? E foi o que eu comecei a fazer. Eu comecei a entrar em contato com os fabricantes, grandes fabricantes, e ali fazer um credenciamento para eu consertar os produtos dos fabricantes. Então automaticamente o que eu fiz? Eu mudei, eu agi, eu mudei ali a estrutura, eu me posicionei. As coisas estavam piorando, as coisas estavam diminuindo, Deus tocou no meu coração, né? Eu creio que foi a vontade de Deus, e eu mudei a situação, e a partir disso as coisas começaram a crescer novamente. Então nós precisamos ficar ligados em Deus, irmãos. De repente a gente fica ali com uma dificuldade, a gente fica passando ali um momento, e simplesmente aquilo a gente fica afundando, e a gente não clama pela presença de Deus, a gente não busca por Deus, porque se a gente buscar por Deus, Deus vai te dar uma estratégia, Deus vai te dar uma sabedoria diferente, e você vai realmente crescer em nome de Jesus, amém? Você vai fazer a diferença em nome de Jesus, e você vai receber aquilo que você precisa. Então de repente eu estou dando esse exemplo porque Deus começou a falar comigo nessa condição. Porque se atualmente eu tivesse ainda nessa mesma condição, tendo a minha loja ali de computadores para montar computadores, pode ter certeza que eu nem sobreviveria, né? Não teria recurso, né, para a família e tudo mais. Mas foi o que? Através de um posicionamento. Então muitas vezes estava acontecendo algo ali que estava me prejudicando, Deus me deu a condição de eu agir. Fala para a pessoa ao seu lado: irmão, age, irmão. Diga para ele: se posicione, irmão, em nome de Jesus. Amém? Deus tem milagre para a nossa vida, irmão. Deus tem bênção, Deus tem o melhor para nós, né? Deus escolheu cada um de vocês a dedo, eu creio em nome de Jesus. Porque eu tenho certeza que tem pessoas aqui que muitas vezes nesse momento, né, numa terça-feira à noite, estava ali muitas vezes bebendo, se prostituindo, se drogando, fazendo muitas coisas erradas, mas Deus te trouxe aqui porque Deus quer te abençoar em nome de Jesus. Deus quer abençoar a sua casa, a sua família. Deus tem algo especial para você. Nós não fomos separados simplesmente por nada, irmão. Não fomos separados dessa forma. Deus nos tirou do mundo, nos tirou do pecado, nos colocou na presença dEle, porque Ele tem algo especial para nós, em nome de Jesus, amém? Nós viveremos o melhor de Deus nessa terra, Deus tem para nós. Segunda atitude que nós devemos ter aqui para receber aí o milagre que Deus tem para nós, né? Eu coloquei aqui como segunda atitude: acreditar. Fala para a pessoa ao seu lado: acreditar, irmão. Isso é difícil. De repente a pessoa fala: meu Deus, mas que palavrinha simples, né? Acreditar. Porque de repente a pessoa fica ali naquela situação e ela não tem força para crer, não tem força para acreditar. E olha o que aconteceu aqui nessa palavra que nós lemos. Olha, no versículo 28 diz assim, olha: e quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Então olha o que aconteceu. De repente, nessa primeira parte aqui desse versículo, a parte A desse versículo, né, fala que Jesus primeiro ele chegou até a casa. Então antes os cegos viram que Jesus estava saindo. Para nós analisarmos aí o contexto, né, de tudo o que aconteceu, ele viu que Jesus estava saindo, e de repente aqueles cegos começaram a clamar por misericórdia, né, começaram a clamar. Aí o que diz a palavra? Que Jesus, ele foi até a casa deles. E eu creio que Jesus vai para a sua casa nesta noite em nome de Jesus, amém? Vai visitar a sua casa em nome de Jesus. Se nós clamarmos, se nós colocarmos diante do Senhor, o Senhor tem esse poder, amém? Porque a Bíblia diz que nós servimos a um Deus que é onipotente, onisciente, onipresente. Quer dizer, Ele conhece tudo, sabe de tudo, Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, irmãos. Você acredita nisso?
De repente o seu e o meu raciocínio humano não consegue acreditar nisso, irmãos, porque nós somos, né, matéria, né, somos físico aqui, e de repente a gente aprende na ciência que dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo, não é verdade? Na escola a gente aprende isso, né? Não tem como, e de repente a nossa mente não consegue analisar, né, a forma sobrenatural que Deus pode agir no meio da nossa casa e da nossa família. Mas creio em nome de Jesus, irmãos, que Deus pode sim visitar a sua casa em nome de Jesus, amém? Deus tem realmente o melhor para você, aleluias, né? Se você clamar por Jesus, Ele vai até a sua casa, né? De repente, se você precisa de um milagre na sua casa, de repente se você precisa de uma cura, de uma restauração, de uma libertação, eu não sei, irmão, mas quando eu estava preparando essa palavra, eu até anotei aqui, coloquei aqui um espacinho, porque eu estava preparando e justamente Deus começou a ministrar no meu coração que Deus quer visitar casas aqui nesta noite, irmãos, que Deus realmente quer fazer algo no meio da casa de vocês, irmãos. Então por isso eu quero até que você feche os seus olhos aqui por alguns minutinhos e que você apresentasse diante do Senhor a sua casa. Eu quero que você ore nesse momento e colocasse diante do Senhor a sua casa. Não ore por mais nada, mas simplesmente para a sua casa. Coloque aí, né, diante do Senhor, se você tem filhos, se você tem aí o seu cônjuge, né, se você tem aí parentes, pessoas que moram junto com você, comece a colocar diante do Senhor, apresente aí diante do Senhor nesse momento. Se de repente você precisa de uma cura, se existe algum enfermo aí na sua casa, alguém da sua família, irmão, que esteja com alguma enfermidade, apresente aí diante do Senhor, coloque aí na presença do Senhor, porque eu tenho certeza que Deus tem a cura, Deus tem a restauração. Se de repente existe uma dificuldade no seu casamento, né, coloque aí na presença de Deus. Se alguém necessita de uma libertação, seja de qualquer tipo de vício, de bebida, de cigarro, de drogas, não importa, mas apresente aí diante do Senhor, porque eu tenho certeza que Deus trará o milagre em nome de Jesus, Pai de poder e de glória. Nós, Senhor, Pai, oramos a Ti, Senhor, neste momento, Pai, porque eu creio, Senhor, que quando eu estava preparando essa palavra, Senhor, o Senhor falou ao meu coração, Senhor, que nesta noite, Pai, o Senhor estará visitando, Senhor, ó Pai, lares, Senhor, ó Pai, que passam por dificuldades, Senhor, lares, Senhor, ó Pai, que tem problemas, Senhor, ó Pai, no casamento, problemas com filhos, Senhor, problemas, Senhor, ó Pai, com bebidas, com drogas, Pai, Senhor, eu creio, Senhor, ó Pai, no seu poder, Pai, eu creio, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor tem o poder, meu Deus, para liberar anjos guerreiros, Pai, anjos que venham, Senhor, ó Pai, guerrear a causa do seu povo, Senhor, oh Deus, em nome de Jesus, que cada família aqui, Senhor, cada um que está apresentando, Senhor, ó Pai, a sua casa nesse momento, Pai, Deus, o Senhor me mostra como pessoas que estavam querendo sair de casa, pessoas que estavam com este pensamento, declarando: não, eu preciso sair dessa casa, porque nessa casa eu não posso ficar. O Senhor diz assim: olha, ore, clame, porque esse não é o posicionamento da minha vontade, diz o Senhor. O Senhor diz assim: olha, eu tenho eu tenho uma mudança, eu tenho uma transformação. Eu vejo como bolas de fogo, eu vejo como bolas de fogo saindo desse altar e entrando, entrando em casas aqui nesta noite. Eu vejo eu vejo bolas entrando, eu vejo essas bolas caindo ali, e como se tivesse ali demônios que estavam ali tirando a paz, eles estão sendo destruídos pelo poder de Deus, pelo poder do fogo de Deus, pelo poder da presença de Deus, pelo poder da unção de Deus. O Senhor tem redecanação, o Senhor tem restauração, o Senhor tem libertação, o Senhor tem transformação.
O Senhor me mostra como filhos que a mãe declarou assim: não, mas ele não tem jeito, ele é rebelde. Olha só, olha a atitude dele, olha como ele fala comigo, olha como ele se relaciona no meio da sua família. E o Senhor diz assim: olha, nessa noite você vai chegar na sua casa e o seu filho vai estar diferente. Sabe aquele que você declarou que é um rebelde? Ele vai, o Senhor está visitando ele, o Senhor está tocando na mente dele, o Senhor está impactando o coração dele. Está vindo um temor que não é do mundo, mas é um temor que vem diretamente de Deus e vai tocar o coração dele. E a partir dessa noite será diferente, diz o Senhor. A partir dessa noite algo será liberado. O Senhor diz assim: olha, quando você chegar na sua casa, você vai dar um abraço no seu filho, e o Senhor diz assim: olha, eu vou colocar uma unção sobre a sua vida, e quando você colocar esse abraço, quando você abraçar o seu filho, eu liberarei um poder sobrenatural sobre ele, e você verá essa diferença. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, Pai, Senhor, que o Senhor possa, Pai, trazer, Senhor, Pai, a realização, trazer um milagre, Senhor, trazer, Senhor, Pai, a transformação, Senhor, sobre a sua igreja, Pai, que esse povo possa impactado, Senhor, pela sua glória e pelo seu poder, Pai, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Aleluia. Acredite, irmão, acredite, porque Deus tem algo a realizar na vida de vocês, em nome de Jesus. Acredite, porque, irmãos, Deus ele pode. Às vezes falta nós tomarmos posse mesmo, nós acreditarmos de verdade, mas que Deus pode, ele pode, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Então que você possa acreditar. Terceira atitude que nós devemos ter aqui, aleluia. Terceira atitude eu coloquei aqui, que é agir pela fé. Fala para a pessoa ao seu lado: você tem que agir pela fé. Pela fé, irmão. Uma palavrinha tão pequenininha, né, e tão difícil de nós colocarmos em prática, para falar a verdade, irmãos, porque na realidade existe graus de fé. Nós até aprendemos na escola, né, de crescimento. Quem faz a escola de crescimento fala um pouquinho sobre os graus de fé, né? Existe uma fé que nós chamamos que é a fé natural, né? Que a fé natural é aquela fé que até aquele que não serve a Deus, aquele que não está na presença de Deus, é uma fé que ele também tem, irmãos. Ou seja, né, dá até alguns exemplos, né? A pessoa que de repente, né, sabe que no dia seguinte ela vai trabalhar, então ela acorda pela manhã, né, sai de casa, né, e ela tem fé que vai chegar até o seu trabalho, porque já é algo traçado ali. Então é uma fé natural. Isso já é um tipo de fé, uma fé natural. Mas essa fé o mundo aí fora tem. E na verdade Deus quer que nós venhamos a ter uma fé sobrenatural, amém? Porque a Bíblia declara, né, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. É algo que você não está enxergando, mas você crê, você acredita, você tem fé que vai se aproximar de você, que vai vir até você, que de alguma forma vai chegar até você. Isso é o que Deus espera de nós, que nós venhamos agir dessa forma, não agir analisando como Deus vai fazer, porque às vezes a nossa mente trabalha dessa forma, né? Às vezes a gente precisa de algo, precisa de uma porta de emprego, e de repente a gente olha e fala assim: não, sabe de uma coisa? Eu vou mandar o currículo para essa empresa, aleluia, porque essa empresa é a empresa onde Deus vai me colocar. Irmãos, nós temos que ser determinados e orar naquilo que deseja o nosso coração, mas muitas vezes nós colocamos simplesmente o desejo, e esquecemos de apresentar a Deus e colocar diante do Senhor, pedir: Senhor, que o Senhor possa preparar o melhor para mim, que não seja simplesmente o meu desejo é esse, a vontade no meu coração é essa, mas se a minha vontade bater com a sua vontade, que aconteça o milagre em nome de Jesus, amém? Então essa que tem que ser a nossa oração, isso é nós orarmos com fé, porque as pessoas se frustram, irmão,
De repente a pessoa fica naquilo, não, Deus, tem que ser daquele jeito, tem que ser daquele jeito, tem que ser daquela forma, tem que ser daquela maneira, e de repente Deus não age daquela maneira. O que a pessoa faz? Ela até se afasta de Deus, ela acha que Deus não está ouvindo. Por quê? Porque na realidade ela não está exercendo a fé da forma que tem que ser feita. Ela quer que realmente Deus age conforme a vontade dele, não pela fé, não pela vontade do Senhor. Amém? Quem está entendendo aqui em nome de Jesus? Amém? Versículo 29, que diz assim, olha, tocou então os olhos dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé. É tão interessante essa passagem, irmãos, porque diz aqui que Jesus tocou nos olhos deles, né, e disse para que aconteça o milagre segundo a fé deles, a fé dos cegos. Olha que interessante isso, né? Jesus, ele não declarou que foi segundo a fé dele, e muito menos segundo a fé das pessoas que estavam à volta, mas era segundo a fé do próprio cego, daquele que necessitava o milagre. Então Deus age segundo a sua fé, Deus age segundo a minha e a sua fé. Então de repente a gente precisa de algo e a gente fala, não, olha, o pastor vai orar, ele vai determinar, e segundo a fé ali do pastor as coisas vão acontecer. Não, irmão, segundo a sua fé, né? Você pode unir a sua fé junto com uma outra pessoa, e ali você ganhar forças para entregar e apresentar diante do Senhor, né? Para que ganhe força, para que Deus venha realizar isso logo, né? Em nome de Jesus. Mas Deus vai realizar segundo a sua fé. Então você tem que exercitar a sua fé. Nós temos que exercitar a nossa fé. A Bíblia diz que a única forma de nós exercitarmos ou aumentarmos a nossa fé é através do quê? Da palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então quando você começa a ouvir a palavra de Deus, quando você começa a se envolver com as coisas de Deus, quando você começa a se envolver no culto, a buscar pela presença de Deus, a realmente se envolver em tudo relacionado às coisas de Deus, a fé do seu coração vai aumentando, você vai realmente fazendo com que a sua fé cresça, e Deus vem e age segundo a sua fé, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Então que você possa agir segundo a fé, né? Deus vai realizar um milagre através da sua fé. Você tem que agir pela fé, né? O que nós muitas vezes até falamos, né? A fé é mais ou menos assim, né? Você vem, dá o passo, e Deus vem e coloca o chão sobre você. Então você dá o passo e Deus vem e coloca o chão. Você não está enxergando o chão, você simplesmente está andando segundo a sua fé, segundo aquilo que você tem no seu coração, né? Quando você age pela fé, você colhe o seu milagre. Amém? Fala isso para a pessoa ao seu lado. Quando você age pela fé, você colhe o seu milagre. Alguém aqui tem vontade de colher grandes milagres aí em nome de Jesus? Tá aí, irmãos, um grande segredo, né? Deus tem muitas coisas a realizar na sua vida. Versículo 30, e os olhos se abriram. Então Jesus foi lá, tocou ali nos olhos daqueles cegos, falou para eles, olha, seja curado segundo a vossa fé, né? A fé de vocês. E eles tinham fé suficiente, porque naquele momento a palavra de Deus diz que eles foram curados. A fé deles trouxe a cura sobre a vida deles. E eu creio que se você necessita de uma cura, através da sua fé, Deus vai trazer a cura sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? Aleluia. A parte B desse versículo 30, algo também muito interessante Jesus declarou ali, porque ele diz assim, olha, e Jesus ameaçou-os dizendo, olhai que ninguém o saiba. Então olha o que interessante, depois de Jesus ter curado aqueles cegos, ele chegou, falou para eles assim, olha, sabe de uma coisa, né? Olhai, né, que ninguém saiba, quer dizer, não conte para ninguém, irmão. Não conte para ninguém esse milagre que aconteceu, né? E é tão interessante aqui que Jesus pediu para que eles não divulgassem, né, aquela cura, e a expressão, né, que ele usou aqui, a palavra declara, né, que ele ameaçou. Então foi uma expressão assim bastante forte ali, né? Imagina Jesus ameaçando, né, aquele que ele havia curado, né, declarando, não espalhe, não fale para ninguém. Ele ameaçou de uma forma até bruta, pode-se dizer assim. Aí de repente eu falei, meu Deus, mas por que será que ele teve essa reação, né? Por que Jesus, ele não queria que fosse divulgado ali aquela cura? Aí eu entendi, irmãos, por que Jesus não queria? Eu até anotei aqui, né, porque a sua cura, né, o seu milagre, vai ser uma consequência da sua busca com Deus, da sua busca por Deus. Da mesma forma,
Jesus, ele não queria que eles enxergassem ali, que as pessoas que estavam à volta buscassem a Deus por causa de uma cura, buscassem a Deus ali por causa de algo que eles precisavam, mas que aquilo fosse uma consequência de buscar a Deus. Então, a partir do momento que se você se coloca na posição de buscar pela presença do Senhor, Deus trará aquilo que você necessita em nome de Jesus, amém? Deus trará a cura, a restauração, mas você tem que se colocar o quê? Na posição de Deus, na presença de Deus. Então, quando você se coloca na presença de Deus, como consequência, Deus vem e abençoa a sua vida. Foi o que eu falei, às vezes a pessoa vem até a igreja necessitando de algo, necessitando de algo sobrenatural de Deus, e muitas vezes não é o momento certo de Deus entregar isso na vida da pessoa. E de repente a pessoa, o que ela faz? Ela se afasta de Deus, ela se afasta da presença de Deus, porque ela se sente frustrada, porque ela foi até Deus, e todo mundo fala que Deus pode tudo, Deus faz tudo, e a pessoa não recebeu, o que ela faz? Eu vou embora, porque Deus não está me vendo, não está me ouvindo. Mas que o milagre que você necessita seja uma consequência da sua busca pela presença de Deus, amém? Que você venha se lançar de verdade em Deus, que você possa rasgar o seu coração diante do Senhor, que você possa se consagrar mais e mais na presença de Deus, porque assim Deus vai trazer o milagre que você necessita em nome de Jesus, amém? A Bíblia mesmo declara, em Mateus 6,33, olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, Deus mesmo declara, irmãos, em primeiro lugar nós devemos buscar quem? O reino de Deus, a sua justiça, e o restante Deus vai acrescentar sobre nós. Então nós devemos sim, como eu falei desde o início, agir pela fé, orar, apresentar, clamar, pedir por socorro, para o Senhor trazer a realização, tudo isso nós precisamos, mas nunca esquecer que em primeiro lugar nós precisamos buscar estar na presença de Deus, fazer a vontade dEle, cumprir a palavra de Deus, porque é isso que Deus tem para nós em nome de Jesus, amém? Vamos lá, última atitude aqui, para nós finalizarmos, eu coloquei aqui como quarta atitude, crer no mundo espiritual. Fala para a pessoa do seu lado, você precisa crer no mundo espiritual. Também é algo difícil das pessoas entrarem na cabeça das pessoas, que na realidade existe um mundo físico, que é o que nós enxergamos aqui fisicamente, mas existe também o mundo espiritual, que a Bíblia fala muito sobre isso, e muitas vezes isso que nós precisamos lutar e guerrear no mundo espiritual, para que nós venhamos a receber algo no nosso físico, algo no físico mesmo. Então de repente as pessoas não conseguem ter pensar dessa forma. Eu até notei aqui, uma grande dificuldade das pessoas, acreditarem que tudo que acontece é físico, é algo material, mas muitas dificuldades aparecem por causa de problemas espirituais. Muitas dificuldades acontecem, existem, enfermidades, que são ali espirituais, e muitas vezes a pessoa não consegue entender isso, e ela acaba sofrendo, porque o que ela faz? Ela fica simplesmente lutando no físico, fica lutando fisicamente, esquece de lutar espiritualmente, amém? Quem está entendendo aqui, amém? Diga para a pessoa ao seu lado, o mundo espiritual é real, irmão, é real, existe. Você acredita, irmão, no mundo espiritual? Da mesma forma que existe anjos, da mesma forma que existe Jesus, o Espírito Santo, que existe Deus, também existe os demônios, irmãos. Então por isso nós precisamos lutar a todo momento, espiritualmente. Quando nós oramos, nós estamos entregando a Deus, estamos apresentando a Deus e lutando espiritualmente. Então nós nunca podemos esquecer, que existe um mundo espiritual. Então uma das atitudes é essa, é crer nesse mundo espiritual. Olha o que aconteceu, o próprio Jesus nos mostra que existe um mundo espiritual. No versículo 32, diz assim, olha, e havendo eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado, e expulso o demônio, falou mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo, nunca tal se viu em Israel. Então olha só, irmãos, no versículo 32 mesmo declara, diz aqui, olha, eles trouxeram um homem até Jesus, e esse homem, ele tinha ali sobre a vida dele 2 problemas, fala assim comigo, 2 problemas, ele tinha ali algo, na sua estrutura física, um problema que seria algo físico, porque ele era mudo. Então o mudo você enxerga, fisicamente, a pessoa não falava, algo físico,
Mas a Bíblia diz aqui também que ele tinha um problema espiritual, ele estava possesso de demônios, estava endemoniado ali. Então ele tinha ali 2 problemas. Não é verdade, irmão? Sim ou não? É o que a Bíblia está dizendo, né? Ele estava possesso por demônios e ele também era mudo. Mas olha o que aconteceu no versículo 33, que diz assim, olha: e expulso o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Então olha o que aconteceu, nesse verso nos mostra que Jesus, ele expulsou o demônio, e quando ele expulsou o demônio, automaticamente o mudo falou. Ou seja, né, Jesus, ele repreendeu algo no mundo espiritual, que trouxe uma consequência no mundo material, no físico. Deu para entender isso em nome de Jesus? Então ele tinha, como nós falamos no início, ele tinha 2 problemas, ele tinha 2 dificuldades, mas diz que Jesus, ele só declarou a mudança em uma das dificuldades, que ele foi o que? Expulsou os demônios que estavam agindo na vida dele. Então ele expulsou algo ali no mundo espiritual, e aquilo, né, transpassou, aquilo trouxe algo no mundo físico. Então, irmãos, muitas vezes você está passando por algo, né, difícil na sua vida, e você tem que repreender no mundo espiritual, amém? Quem está entendendo aqui? Então você tem que realmente lutar espiritualmente, porque, irmão, às vezes a gente fica lutando, às vezes a gente tem um problema com o filho, né, um problema com um parente, né, uma dificuldade, né, com cônjuge em casa, e a gente fica lutando lá fisicamente, né, fica ali, né, querendo relutar, querendo brigar, querendo fazer algumas coisas. Mas eu quero falar para você, irmão, que existe o mundo espiritual, e é nisso que você deve lutar em nome de Jesus, amém? Ainda mais na família, irmãos, ainda mais na família. A gente sabe que o diabo, irmãos, ele é tão sujo, que ele é o maior investidor no meio da família, irmãos. Porque muitas vezes, quando a pessoa é solteira, lógico que o diabo também investe nas pessoas solteiras, mas se a pessoa é solteira, se ela é sozinha, né, o diabo, quando atacar aquela pessoa, ele simplesmente vai atacar aquela pessoa. Mas quando nós falamos em família, nós falamos em no mínimo 2 pessoas, não é verdade? Que é o dobro de 1. Então por isso que muitas vezes o diabo, ele investe nas famílias, ele taca as famílias. E se tem filhos, 1, 2, 3, né, 4 filhos, né, tem pessoas aí que tem 5, 6, 7, 10 filhos, né? Então você vê, irmãos, né, o diabo vai investir ou não vai investir? Com certeza vai investir. Por quê? Porque se ele atacar a família, se ele entrar ali no meio da família, destruir a família, ele não vai destruir simplesmente uma pessoa, mas ele vai destruir pelo menos 2, 3, 4, 5, depende do tamanho da família. Então por isso o diabo, ele vai querer agir no meio da família. Por isso a sua luta tem que ser no mundo espiritual, em nome de Jesus, amém? Porque ele vai preparar situações, ele vai preparar algumas coisas, e de repente você está lutando, você quer que seu marido se converta, sua esposa se converta, e você vai lá e fala duro com ele, e vai lá e tal, e não sei o que. Irmão, será que você já parou para orar e apresentar diante do Senhor, e colocar e repreender a ação do inimigo na vida do seu cônjuge, na vida dos seus filhos, na vida dos seus parentes? Será que você já tem repreendido mesmo em nome de Jesus? Porque Deus, ele nos dá essa autoridade, amém? Quem tem essa autoridade em nome de Jesus? Deus nos dá essa autoridade. Então nós precisamos crer no mundo espiritual, lutar com armas espirituais. Eu pergunto para você, quanto tempo faz que você não jejua, irmão? Quanto tempo faz? Não vou nem olhar aqui. Quanto tempo faz? Porque é isso, irmão, arma espiritual é isso. Para você ganhar força espiritual, você tem que matar a sua carne, irmão. Você tem que matar a sua carne, você tem que jejuar. Se você jejuar, você vai fortalecer o seu espírito. Quando você fortalece o seu espírito, irmão, o diabo pode vir, você vai tirar a sua espada e vai arrancar a cabeça dele em nome de Jesus. Aleluia, Deus vai te dar essa autoridade. Então você tem que ter essas armas sobre a sua vida, né? Você tem que jejuar, você tem que orar. Quem ora aqui, irmão? Quem ora aqui em nome de Jesus? Você ora 2 minutos quando você acorda e 5 minutos quando dorme? Você tem momentos de oração ou você tem uma vida de oração? Qual é a diferença? Momentos de oração, quando você acorda, ora 2 minutinhos, dorme, ora 5 minutinhos. Você teve momentos de oração. Mas uma vida de oração, irmãos, é você sair de casa orando, é você no meio do caminho orando, é você no trabalho orando, é você voltando para casa orando, é você chegando em casa orando, é você realmente clamando e glorificando a presença do Senhor.
Então é isso que Deus quer para mim e para você, que você tenha realmente uma vida de oração. Isso é você ganhar armas espirituais para poder vencer tudo aquilo que o inimigo vem lançar contra a sua vida em nome de Jesus, amém? Aleluias. Então, né, leitura da Bíblia. Quem lê a Bíblia aqui, irmão? Aleluias. Leia a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, Deus vai te dando entendimento, Deus vai te ajudando, irmãos, né? O conhecimento da palavra. Em Oséias 6:3, se não me engano, diz lá: olha, o meu povo perece porque não conhece a minha palavra. Então as pessoas acabam sofrendo, as pessoas acabam ficando ali em parafuso diante da dificuldade. Por quê? Porque não conhece a Bíblia, não conhece a palavra. Então por isso, leia a Bíblia, leia a palavra do Senhor, tire momentos, né? Se habitue, crie um hábito, irmãos. Porque não adianta você criar só momentos, né? De repente você sai do culto aqui, olha, o pastor falou que tem que ler a Bíblia, então hoje eu vou chegar em casa e vou ler a Bíblia toda. Não vai dar certo. Porque hoje você pode chegar na sua casa e ler a Bíblia, mas amanhã você vai ficar meio assim. Depois de amanhã, então, você vai olhar para a Bíblia e vai falar: meu Deus, será que é ela, eu? Que negócio é esse? Você vai começar até a estranhar, né? Por quê? Porque você não tem que ter um momento, você tem que criar um hábito. Cria um hábito, vai lá ler um capítulo. Olha, hoje eu vou chegar em casa e vou ler um capítulo, Amanhã você vai lá e vou ler mais um capítulo amanhã. Depois de amanhã eu vou ler mais 2 capítulos. E depois de amanhã eu vou ler. Então você vai criando o quê? Um hábito. Fala para a pessoa ao seu lado: cria um hábito, irmão, de ler a Bíblia. Porque isso vai trazer arma espiritual para você. Você vai começar a lutar, a guerrear. Quando o diabo vir, você já vai jogar para lá, para outro, já vai mandar longe em nome de Jesus, amém? Aleluia. Se consagre, né? Busque se consagrar na presença do Senhor. Todos os dias temos que pedir o revestimento da armadura, né? Isso é luta, né? Isso é muito espiritual. A Bíblia diz lá em Efésios 6, a partir do versículo 11, até anotei aqui, olha: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, potestades, príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais revestir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Amém? Então, a partir do momento que você realmente colocar essa armadura de Deus, você vai dizer para Deus que você se tornou um guerreiro, uma guerreira na presença de Deus. Você demonstra isso para Deus, fala: não, olha, eu estou aqui, eu vou lutar, mas eu não vou lutar segundo o meu desejo, segundo algo físico, mas eu vou lutar no mundo espiritual. Eu vou realmente repreender, eu não vou aceitar, eu vou expulsar, e eu vou receber o meu milagre em nome de Jesus, amém? Aleluia. Quem crê que vai receber o seu milagre nessa noite em nome de Jesus, amém? Você possa tomar posse disso em nome de Jesus, amém? Se coloque de pé nesse momento. Aleluia.